Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu vou falar das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Mas antes eu quero pedir que, se você gostar desse vídeo, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal, para que mais pessoas venham conhecer mais a palavra de Deus. Estas cartas foram para as igrejas da Ásia. Porém, também representam os 7 períodos da igreja cristã, da nossa igreja. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso e reflete o ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esta igreja rejeitou o mal, foi paciente, trabalhou bastante, pôs à prova falsos profetas, perseverou. Só que esqueceu o primeiro amor e lá não tinha salvação, porque não tinha autenticidade. A segunda carta é para a igreja de Esmirna e reflete o ano 100 ao ano 312 depois de Cristo. Esta igreja suportou sofrimento e pobreza. Lá tinha o comércio de um grupo de judeus que não ajudavam os pobres. Esta igreja sofreu muito. Só que não teve nenhuma crítica. Esta igreja foi aprovada por Jesus Cristo. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo e reflete o ano de 313 ao ano 606 depois de Cristo. Esta igreja foi fiel a Cristo. Só que era uma igreja frágil. Lá tinha o comércio da fé. Esta igreja tolerou imoralidade, idolatria e heresias. A quarta carta é para a igreja de Tiatira e foi do ano 607 ao ano de 1519 depois de Cristo. Esta igreja tinha amor ao serviço da fé e tinha também muita paciência. Só que os cristãos desta igreja eram acomodados. Eles toleraram o espírito de Jezabel, que era manipuladora, perversa, maligna. A quinta carta é para a igreja de Sardes e reflete o ano de 1520 ao ano de 1749 depois de Cristo. Esta igreja, poucos permaneceram na fé. Era uma igreja sem caráter, desonesta, estavam dormindo. Teve uma advertência de Jesus Cristo para arrependerem-se. A sexta carta foi para a igreja de Filadélfia e reflete o ano de 1750 ao ano de 1899 depois de Cristo. Esta igreja foi fiel e não abriu mão da palavra. Apesar do sofrimento, foram fiéis e não se deixaram serem vencidos. Esta igreja foi aprovada por Jesus Cristo como a igreja de Esmirna. A sétima carta foi para a igreja de Laodiceia e reflete o ano de 1900 depois de Cristo até hoje e vai até a grande tribulação. Não teve nenhum elogio esta igreja, mas teve várias críticas. Era uma igreja morna, nem quente nem fria, indiferente, egoísta. Os ricos estavam distantes e não compartilhavam. Não tinha união nesta igreja. E a conclusão é: 2 igrejas foram aprovadas por Jesus Cristo. 2 períodos que já passaram. A igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo, e a igreja de Filadélfia, que foi do ano de 1750 ao ano de 1899 depois de Cristo. Estas igrejas realmente fizeram o que Jesus mandou, fizeram a vontade de Deus. Porém, a nossa igreja de Laodiceia, que representa a igreja atual, esta igreja foi reprovada. A igreja atual não está fazendo a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus.
Jesus adverte a todas as igrejas com uma frase: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas, disse Jesus Cristo. Pense nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.